Bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos no nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje, nesse ajuntamento, agradecer a Deus por nos dar a condição mais um dia de nós podermos nos reunir, podermos celebrar a vida eterna que nos aguarda. Esse momento é muito importante para nós, irmãos. O momento que Deus separa para discipular o seu povo. Há uma categoria de pessoas que talvez queira ensinar a Deus em algumas coisas com tamanha eficiência, talvez encarregado um pouco de soberba e orgulho, de olhar para as Escrituras e achar que possa encontrar brechas como fazem na lei, né? Hoje em dia eles vão lá no Código Civil e acham brechas e entram. Eu quero dizer a você que nós podemos celebrar esse momento que Deus separou para nos ensinar. Amém. Ensinar, irmãos. Deus está disponível. Aprender, você precisa disponibilizar o seu coração. Então hoje eu entendo que você chegou aqui por um propósito: aprender com o apóstolo Paulo por meio de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas, podemos dizer assim. Um dos maiores evangelistas. Paulo não usou o que sabia para poder encontrar meios para manusear o evangelho, para ficar mais fácil para ele pregar. Paulo usou o que ele conhecia, expressando com uma consideração de si mesmo, considerando o seu conhecimento como esterco, reduzindo o seu conhecimento como nada, para poder se dedicar a conhecer Jesus Cristo. E esse homem nos deixa uma marca de persistência, de consistência e de obediência. Para nós hoje essa consistência de Paulo é um dos fundamentos para nós caminharmos hoje com Cristo. Consistência. Consistência não tem nada a ver com o que você conhece. Tem a ver com determinação e decisão. Porque se você for depender de conhecer para ter consistência, você vai depender do que você conhece. Então hoje o que eu quero dizer para você aqui? Há um testemunho de Paulo para nós. Consistência. Nem a prisão, nem o abandono, nem a acusação, nem os açoites. Nada fez esse homem retroceder naquilo que ele estava determinado a viver. Nada. Ele foi preso injustamente, ele foi chicoteado injustamente, ele foi reconhecido como um malfeitor, ele ficou nas masmorras de uma prisão, ele teve prisão a domiciliar, ele foi abandonado no dia do seu julgamento. Homens que andavam com ele, abandonou ele nos dias que ele mais precisou. Mas nada disso alterou os valores e os princípios que o próprio Jesus, no capítulo 9 de Atos, impressou no coração dele. Porque aquilo criou uma raiz. Quando um homem tem um encontro com Jesus, verdadeiramente ele não altera os valores, ele agrega os valores. Então, Paulo, nesse percurso, ele entendeu algo que eu e você precisamos entender: consistência. Você pode dizer para essa pessoa que está com sono do seu lado? Pergunta para ela se ela está com sono. Sono. Ela está dormindo espiritual ou ela está cansada do trabalho? Se ela estiver dormindo espiritual, fala para ela que ela precisa voltar à palavra de Deus para ter consistência. Ela sair desse adormecimento espiritual.
Porque você percebe que esse adormecimento, ele é sério. Então pergunta para essa pessoa do seu lado, o que nós temos que fazer? Manter a consistência ou buscar o conhecimento? Aí eu coloquei sem dúvida, hein? Como é que você vai manter consistência naquilo que você não conhece? E como é que você tem que manter consistência a partir do que você conhece? Coloquei você num beco sem saída. Você precisa se dedicar, irmão. Você precisa ser dedicado à palavra de Deus e o autor da palavra de Deus. Então você se dedica à palavra para manter a consistência no autor da palavra. Ou não? Então eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Atos 20, versículo 21. Paulo era um cara determinado, irmãos. Falar de Paulo abre um universo para nós poder entrarmos. Atos 20, versículo 21 diz assim: testemunhando tanto a judeu como a grego o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisão e sofrimentos estão à minha espera. Meu Deus. Irmãos, nós com essa flexibilidade toda que nós temos para pregar o Evangelho, a gente não somos perseguidos, a gente não somos presos pregando o Evangelho no Brasil. Com essa flexibilidade toda, nós já temos uma certa paralisação, uma distração ou uma advergência nesse Evangelho que nós vamos transmitir por meio, talvez, de uma insegurança, talvez de uma incerteza daquilo que nós estamos se tornando, daquilo que a gente carregamos. Você imagine se nós tivéssemos certeza que nós fôssemos descer para um próximo bairro e lá nos esperasse prisão, açoite e sofrimento. Como é que seria o nosso comportamento? Talvez nós já teríamos abandonado. Talvez nós já teríamos abandonado o Evangelho de Jesus Cristo e arrumado um outro Evangelho que seria mais fácil de anunciar. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez um não de Deus te tira você da presença de Deus. Talvez uma exortação de Deus te faz você ficar carisbaixo e querer abandonar o seu ministério. Você imagine se você tivesse sendo preparado para a prisão, açoite e sofrimento no próximo bairro, na próxima esquina. Você fosse lá anunciar o Evangelho. Aí o Espírito Santo ia dizer para você assim, intimamente: o que te espera é prisão, açoite e sofrimento. Porém, eu me asseguro que isso vai acontecer. Será que você ia persistir nisso? Você ia manter a consistência da palavra? Olha para você mesmo. Tira o seu homem interior de dentro de você e coloca ele na sua frente e faça ele falar o que você iria fazer. Porque o que está dentro de você eu não vejo, eu não escuto. Mas preste atenção, o seu homem interior, ele é o maior denunciador do que você está carregando. Você vai negar? Não sei. Você vai negociar? Não sei. Qual que vai ser o seu comportamento? Qual que vai ser a sua atitude? Vamos continuar a leitura. O 24.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu completo a minha carreira, o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Presta atenção, igreja. Há algo que a gente anunciamos, mas não vivemos. É algo que nós pronunciamos todos os dias, empurrando Jesus para a cruz, todos os dias. É anunciar um evangelho que traz uma controvérsia na minha vivência, na minha postura. Ser igreja não é ir à igreja, ser igreja é estar pronto para morrer como igreja. Paulo em nenhum momento ele negociou o evangelho, em nenhum momento ele retrocedeu os valores dos seus princípios que foi estabelecido lá no caminho de Damasco. Porque Paulo no capítulo 9, no livro de Atos, ele recebe uma voz que você recebe quase todos os dias. Ele recebeu uma única vez. Ninguém precisou ficar empurrando Paulo para anunciar o evangelho. Paulo, ele era um perseguidor implacável. O que Paulo vivia? O zelo sem entendimento. E o zelo sem entendimento é homicida. É o que eu estou anunciando a vocês. Se nós tiver que manter uma consistência pelaquilo que nós conhecemos, nós vamos depender do conhecimento para manter a consistência. Presta atenção, ninguém conhece tudo, ninguém tem tudo, ninguém carrega tudo. Então você não depende do que você conhece para manter a consistência. Você precisa depender do autor da palavra para ser consistente. O que nos leva a negociar é o que aconteceu com Pedro. Livro de Mateus, se não me falha a memória, 26, vai dizer que Pedro, no dia que ele negou Jesus, ele estava acompanhando Jesus de longe. Porque durante 3 anos ele acompanhou Jesus de perto, mas no final do seu trajeto ele acompanhou de longe. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos dentro da igreja, mas fora do propósito. Sabe o que acontece conosco? Nós ouvimos a palavra e logo a esquecemos, como nós se olhássemos no espelho e logo esquecêssemos da nossa própria face. Fazemos pouco caso. Nós só queremos estar presente, mas no espírito ausente. Paulo, ele se entregou de corpo, alma e espírito, que na verdade, ele dá uma autoria dizendo aqui, não tenho nada para mim mesmo a considerar a minha própria vida por valiosa. Sabe o que talvez nós estamos negociando? É esses valores. Talvez nós se tornamos amante de si mesmo. Negociadores do evangelho. De vez de nós se converter, nós estamos se tornando um simpatizante. E o simpatizante não pratica as obras da cruz. É o que está acontecendo hoje, é a nossa realidade. Nós temos que sair da posição de simpatizante do evangelho e se tornar na posição que nós começamos lá nos princípios e dos valores que nós apresentamos diante de Deus quando nós obedecemos aquilo que Ele nos ensinou. O que era? Praticar. Praticar. Nós se preocupava mais em praticar, irmãos, do que conhecer. Hoje nós queremos mais conhecer do que praticar. Sabe o que gera esse conhecimento? Inchaço. Conhecimento que não gera transformação no outro não é conhecimento, é inchaço. E a verdade é que nós deixamos de praticar por quê?
Quem consegue fazer uma retrospectiva imediata e lembrar o porquê que você não pratica mais? Por que não pratica mais? O 25. Agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês não mais vão me ver. Porque daqui a pouco eu vou ler outros capítulos, você vai entender o porquê que ele disse isso. Porque o que esperava ele era a morte, açoite, prisão. Portanto, no dia de hoje, diga comigo, o dia de hoje. É só por hoje, irmãos. É só por hoje. Se você vivesse o que você conhece hoje, agora, muitas coisas seriam transformadas. Se você vivesse hoje o que você conhece e agora, muitas coisas seriam transformadas. Primeira coisa que ia ser transformada era o seu caráter. Porque o valor não está fora, está dentro. O valor está dentro. O 27. Porque jamais deixei, 26. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, na qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio. Presta atenção, irmãos. Escuta isso. A palavra de Deus, ela é fiel. O próprio Deus diz assim: eu zelo pela minha palavra para que ela se cumpra. E o próprio Paulo instrui a Timóteo a descrever uma carta, dizendo que fiel é aquela palavra que ele tinha ministrado. E sendo fiel àquela palavra, ela iria se cumprir. O que eu quero dizer para você? Por muito tempo, irmãos, nós passamos tempo dentro da igreja. E por muito tempo que nós passamos dentro da igreja, nós se perdemos lá fora. Porque a proposta é a eclésia. A eclésia, ela é o quê? Chamada para? Presta atenção. Por muito tempo nós passamos dentro da igreja. E quando nós saímos para fora, nós perdemos o quê? Princípios e valores, nós negociamos. Por quê? Nós ficamos dentro de uma redoma. Que redoma é essa? Do conformismo. Nós sentamos e se conformamos com a rotina congregacional que nós vivemos. E quando nós saímos para fora para cumprir a missão de um evangelista, aí nós queremos pegar os bons costumes e negociá-la para atrair os que estão fora. Presta atenção, irmãos. Valores de Deus, princípios de Deus não se negocia. A proposta não é você vir para a igreja e ficar preso nela. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos ficando tanto tempo, irmão, sentado nessas cadeiras, ouvindo, que nós estamos ficando pesado para praticar. Porque você está recebendo tanto de Deus, que você está ficando pesado para você praticar. Você não consegue nem transmitir o que você carrega. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você não decidir
renunciar à sua própria vida, você não vai conseguir praticar a palavra de Deus. Renunciar à sua própria vida é morrer para si mesmo. É sofrer por essa causa. É deixar Deus te envolver pelaquilo que é eterno. O que está faltando, irmãos? O evangelho está incompleto. Traga para mim um pouquinho de água, por favor, tá? Se você puder me ajudar. Irmãos, eu quero que você reflita nesse texto, cara. Não negocia, não. Faz uma retrospectiva nos valores que você está deixando ser invertido. Faz uma retrospectiva. No seu convívio, na sua fala, no seu comportamento, na sua postura. Faz uma retrospectiva. Ontem nós estávamos falando sobre isso. E coisas tão simples nós estamos deixando passar desapercebido. Quem lembra que quando nós sentávamos para almoçar, ou jantar, ou tomar um café, nós fazíamos uma oração fervorosa? Quem lembra disso? Você lembra? E hoje talvez isso é até sinônimo de sarro, vamos parafrasear. Quando você acaba de acabar a oração, as crianças lá em casa falam assim, passa a salva, pai. Sabe por quê? Porque eles mesmos estão desabilitados a manter o fervor que um dia eles foram ensinados. Porque eu mesmo deixei valores, talvez detalhes, passar desapercebido. Com tudo que você vai fazer para Deus, você precisa colocar entusiasmo. Você precisa colocar o seu coração. Você não ora para comer, você ora para agradecer que Deus promoveu uma comida na sua direção. Não é orar para comer. Para que você vai orar para comer? Isso é quebra de princípio que nós aprendemos lá atrás. Passa sábado, talvez na sua casa você é outro nível de zombaria, talvez, né? Vamos falar assim, zombaria, mas não leva ao pé da letra, não. Vamos dizer que a brincadeirinha, né? Diz assim, nossa, mas para que orar tanto assim? A comida até esfriou. Hã? É assim, não? Lá na minha casa, de vez em quando eles tiravam sarro de mim. Ô pai, deixa que eu oro. Aí meu filho é pequenininho. Fala, deixa eu orar. Hoje em dia eu não quero nem orar mais. Pai, obrigado. Pum. Já sai batendo colher. O que é isso? Mas são detalhes que nós vamos deixando passar desapercebido. São detalhes. E sabe onde nós perdemos a consistência? Quem sabe? Sabe onde você perde a sua consistência? Nos detalhes. Quem subia bastante monte? Todo mundo aqui subia. E hoje? O monte está fechado, está com epidemia no monte, não pode subir. Não está dando para subir. Não dá para subir de manhã porque não tem ninguém para ir comigo. Não dá para subir de tarde porque o sol está quente. Não dá para subir de noite que é perigoso. Não é assim mais ou menos? Ou não? Os detalhes, pessoal, nós estamos perdendo os valores e os princípios. Não dá para me orar de madrugada porque eu trabalho de manhã, 5:30 da manhã eu tenho que acordar, e aí não dá para me orar de madrugada. Ou não? E se eu orar meia-noite eu vou perder o sono, não vou conseguir dormir, vou ficar até de madrugada acordado, não vai dar para ir trabalhar de manhã. Ou não? Presta atenção, quanto mais problema e mais dificuldade você tiver, mais você tem que orar. Você vai encontrar um turbilhão de divergências, de problema, de situação para você não manter uma vida como Paulo manteve. E aí eu quero dizer para você uma coisa, você precisa manter sua consistência sem aparência. Quem escutou isso? Você precisa manter a sua consistência sem aparência. Paulo não tinha aparência na sua consistência, ele tinha vivência na sua consistência.
Paulo vivia, Paulo ele pregava, Paulo ele anunciava. Como? Com a sua própria vida, na consistência daquilo que ele estava falando. E nós encontramos uma debilidade nossa, que é manter a consistência. Estava vindo agora falando com o Ricardo, situação tira do foco. Coisas mínimas tiram-nos do foco. Por que isso, irmãos? Falta de consistência. No mesmo livro de Atos, 21, versículo de número 10. Aqui Paulo fala do anunciar o evangelho, aqui discipula Paulo a igreja, aqui Paulo dá uma instrução à igreja, e aqui no 21, Paulo vai dar outra instrução em cima da sua própria instrução. 21, versículo 10, assim: demorando nós ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Agabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono do cinto, para que entregue-no nas mãos do gentio. Quando ouvimos estas palavras, tanto a nós e quanto aos lugares, rogamo-nos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Presta atenção no 13. Mas ele respondeu: o que estão fazendo? Ao chorar assim, e partindo o meu coração, pois estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Como Paulo não se deixou persuadir conformando-se a dizemos, seja feita a vontade de Deus. Presta atenção, irmãos. Nada poderia tirar Paulo do propósito. Paulo recebe um profeta, recebe uma palavra que vai dizer a ele assim, ó: você é o dono do cinto? Sim, sou eu mesmo. Desse jeito você vai ser preso, amarrado os pés, as mãos, e lá em Jerusalém você vai ser entregue na mão dos gentios para morrer. Alguns conhecem os relatos gentios. Gentio na época era aqueles homens que eram descrentes, vamos dizer assim, os ímpios. Ímpio com raiva do justo. O que o ímpio vai fazer? Vai matar. E Paulo, ele disse assim, não tem problema, eu vou subir. Eu estou pronto para morrer, para ser preso, por amor de Jesus Cristo. Presta atenção, a morte não assustava Paulo. A morte não alterava os valores e os princípios do caráter de Paulo. Presta atenção, irmãos. Qual que é a dificuldade que você está encontrando para manter sua consistência? Qual que é o problema que está diante de você que está paralisando o seu chamado? É a prisão? Quando eu vou dizer para você aqui agora a prisão, eu vou falar que é a prisão do seu próprio coração. Eu vou falar que você talvez fez o seu coração tornar o seu Senhor. E aí, nesse advento, você não consegue obedecer à vontade de Deus e aí você fica escravo da sua. Paulo descreve aqui no último versículo, ele diz assim no 14: como Paulo não se deixou persuadir, conformados dizemos, seja feita a vontade do Senhor. Presta atenção, sabe o que está acontecendo conosco? Que nós estamos fazendo do nosso coração o nosso Senhor. Nós estamos criando um Deus dentro de nós. Nós estamos desabilitados a renunciar à nossa vontade. E presta atenção, não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, o que criou o seu próprio coração, ou você vai servir o seu próprio coração, a sua vontade. Paulo estava disposto a renunciar a tudo.
Paulo chegou uma hora que ele disse assim: eu não quero ser peso para a igreja. Sabe o que uma pessoa inchada na igreja, ela faz? Um peso. Uma pessoa cheia de conhecimento, sem prática, ela gera peso. Sabe o que Paulo fez? Se esvaziou para não se tornar peso. Quando Paulo fala desse peso, ele fala do peso financeiro. E eu estou falando do peso espiritual. Presta atenção, irmãos. Quando você ocupa o lugar de uma outra pessoa, você torna empecilho na vida dela. Sabe por quê? Porque nesse lugar que você está sentado, você poderia colocar alguém que você pregou o evangelho e essa pessoa foi salva. E o que eu entendo disso? Paulo não ficava preso na sua posição e nem na sua condição. Paulo era livre disso. Sabe por quê? Porque Paulo não queria viver um conforto nem uma conveniência. Paulo queria viver o evangelho que levava ele à morte. Se você quiser viver um evangelho de conveniência, fica sentado aí a vida inteira até a volta de Jesus Cristo. Fica sentado aí. Vem para a igreja sozinho, não se preocupa com ninguém. Faça que nem Paulo, né? Paulo disse que ele estava livre, porque ele não deixou de anunciar o evangelho todo para aquelas pessoas. Faça que nem Paulo. Paulo, eu acredito, irmãos, que quando ele chegava num lugar, que ele implantava uma igreja, ele não ganhava as pessoas pela conveniência do evangelho que alguns anunciavam. Paulo, ele ganhava as pessoas pelo confronto que o evangelho trazia. Não tem como haver arrependimento se não houver confronto. Presta atenção, irmão. Conhecimento sem prática gera peso. Por isso que Paulo se esvaziou. O mais jovem entre nós aqui, que se converteu agora, deve ter 4 anos. Presta atenção, irmão. O problema não está em você vir à igreja. O maior problema está em você se esvaziar de si mesmo para se tornar a igreja. E para se tornar a igreja, presta atenção, você precisa estar bem decidido. Senão você vai negociar os valores que Deus deixou na igreja. A Bíblia diz que, o próprio Paulo dizendo no livro de Timóteo, que fiel à palavra. E a palavra que é anunciada na igreja, ele diz assim, ó, a igreja, a coluna da verdade. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós despertar e fazer uma retrospectiva desse evangelho que estamos vivendo. O que é o caráter, irmãos? Que nós estamos anunciando aqui. Já vai fazer 3 meses que nós estamos falando sobre isso aqui na igreja. Anunciando. Caráter, valores, princípio, ética moral, social. Faz tempo que nós estamos falando isso aqui, cara. Se isso não produzir nada em você, presta atenção, você vai ficar pior do que você já estava quando começou a ouvir a respeito dos valores e dos princípios do seu caráter. Sabe por quê? Porque aquilo que não gera transformação, sabe o que vai gerar? Estagnação. Porque aquilo que não te transforma vai te acomodar. Presta atenção, irmãos. Se isso não está gerando transformação em você, você está ficando acomodado com a sua situação, sua posição. Abre comigo, livro de Timóteo. Timóteo, primeiro livro de 2 Timóteo, versículo 1. Isso, capítulo 1, versículo 6. O sofrimento e a perseguição que Paulo sofria não alterava aí os valores de Deus no caráter dele. Quem aqui já passou por necessidade e questionou a Deus? Completamente todos nós. E Paulo ele fala assim, eu aprendi a ter fartura.
Eu aprendi a passar por escassez. É como se ele estivesse dizendo assim, eu aprendi a ter e a não ter. Aí eu quero trazer para você uma reflexão. Que os valores de Deus no seu caráter não dependem do que você tem. Depende daquilo que você é. E essa palavra que eu vou ler com você aqui tem a ver com isso. Tem a ver na pessoa que você está se tornando. Eu falei para você a respeito de que Paulo estava pronto para morrer, que Paulo estava pronto para dar a sua vida, Paulo estava pronto para a prisão. Paulo foi avisado que ele iria enfrentar prisão, açoite, perseguição, e nada parou o seu ministério. Ou parou? Então eu vou inverter a pergunta. O que está parando o seu ministério hoje? Vou inverter a pergunta. O que está parando o seu ministério? Não, eu. Vou falar da minha vida. O que para o meu ministério? Falta de obediência. Eu não tenho problema de praticar, eu tenho problema de obedecer. Sabe o quê? Obedecer o que foi dito para mim. Não se assegure no que você tem. Viva naquilo que eu vou fazer. Presta atenção. Sabe por que eu deixei de anunciar o evangelho de casa em casa e vim parar dentro da igreja, numa redoma? Sabe por quê? Porque eu olhei nas necessidades. E o reino de Deus não se move por necessidade. Porque nunca vai deixar de existir a necessidade. A necessidade, ela é essencial para a vida daquele que necessita reconhecer o que ele precisa se tornar. E esses dias, eu estive dentro de uma casa. Eu fiz uma reflexão lá dentro daquela casa. O quanto nós vamos produzir dentro das casas. Eu preguei o evangelho 1 hora dentro de uma casa. Produziu para a semana inteira. Eu não vou subjugar o que você está vivendo a partir do que você está ouvindo. Mas talvez aos olhos humanos, que talvez possa estar sendo enganado na sua prática diária, não está produzindo durante 40 dias o que você está ouvindo, pelaquilo que você deveria se tornar. Por quê? É como se nós estivéssemos estando conformados com aquilo que estamos ouvindo. Toda pessoa que se conforma, irmãos, ela não consegue dar uma resposta para aquilo que ouve. Sabe aquela pessoa que está satisfeita com arroz e feijão? Essa é a pessoa que está satisfeita com as migalhas que caem da mesa espiritual. Presta atenção. Eu acho que a gente precisava fazer uma reflexão de algo. É disso aqui que eu vou ler com vocês. Se você entender, irmãos, que você não vai depender de nenhum tipo de recurso, de nenhum tipo de benfeitoria, de nada disso, você vai ficar livre para anunciar o evangelho com a sua própria vida. Mas quando você olhar para a necessidade, você vai parar. Você vai parar. Quem aqui era faminto para pregar o evangelho? Sabe o que eu me lembrei aqui? Quando os jovens da igreja saíam para pedir alimento na rua, para dar para os necessitados, saía para a rua para pregar o evangelho todos os finais de semana, meios de semana. Eles iam para as praças, eles batiam nas casas. E hoje, qual jovem da casa faz isso? Apesar que nós podemos dizer que nós somos uma igreja de jovens, né? Eu sou jovem. Minha esposa é jovem. Nós somos rejuvenescidos no espírito. Vamos lá, pessoal. Faz uma retrospectiva para você ver. O que te fez parar? O que te fez você estagnar, se conformar? Para alguns é o pecado em oculto. Para outros é a necessidade. Para outros é a covardia. Para outros é a falta de resultado.
Paulo não dependeu nada disso. Paulo resistiu o pecado. Paulo sabia lidar com a necessidade. E Paulo sabia lidar com a crítica e com a perseguição. Nada parava o ministério de Paulo. Eu acredito que Paulo não podia ver uma praça que ele parava e pregava. Versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que há em você. Em outras versões, que está em você. Pela imposição de mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu falei esses 3 versículos em três palavras que eu disse. O pecado oculto, a covardia, a resistência e a necessidade. O versículo de número 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se renda de uma vez e para de resistir à sua vocação. Para de colocar a necessidade como desculpa. Para de colocar o pecado como desculpa. Para de colocar a sedução como desculpa. Para! Sabe por quê? Você tem o poder para superar tudo isso. Ou não? Você tem o poder para superar tudo isso. O 10. Manifestado agora pelo aparentemente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não só destruiu a morte, como nos trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante, irmão, presta atenção, a imortalidade está na prática do Evangelho. A morte não terá poder na prática do Evangelho, porque o Evangelho é a marca que venceu a morte. Só o Evangelho, a prática do Evangelho, pode te dar uma autoria sobre a morte. E o que eu quero dizer para você, que talvez a nossa prática do Evangelho está nos fazendo se tornar covarde diante da situação. Você vai persistir ou vai negar? Você não pode negociar isso de maneira nenhuma. Paulo vai trazer um discipulado para nós, no capítulo 4, versículo 1. Ele vai trazer um discipulado para nós assim, na mesma carta, tá? 2 Timóteo 2, capítulo 4, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, a que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com firmeza, em outras traduções, consistência, em outras traduções, insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não corrija, repreenda, exorta com toda a paciência e doutrina. Presta atenção, irmãos. Paulo está falando de consistência, persistência, de insistência. Paulo está falando para nós mantermos aquilo que carregamos. Por que deixamos? Por que não permanecemos? Porque se conformamos. Se conformamos com aquilo que já tínhamos. Presta atenção, irmãos.
A Bíblia fala para mim, fala para você, que Deus, Ele vai fazer muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. E como é que você se conforma com 10 anos de ministério? E como é que você se conforma com 15 anos de ministério? Como é que você se encontra numa posição que você já fez tudo? Parafraseando, tá, irmãos? Como é que você se encontra numa posição que para você não dá mais? Como? Para mim, eu não sei, eu não tô afim, não tô. Como? Aquela obra lá do início lá, não era real. Aquela obra lá do começo lá, que você mergulhou e abraçou céu e terra, não foi real. Paulo está aqui nos últimos dias. E olha as palavras que ele está dizendo, nos últimos dias. O 3. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceira nos ouvidos. Presta atenção. Sabe o que é isso, irmãos? A comodidade do evangelho causa isso aqui, ó. A comodidade do evangelho, ela vai causar em mim, e eu me tornando em mim mesmo o meu mestre, o mestre de si mesmo. O que eu tenho é suficiente para me levar à eternidade. Peraí, irmãos. Negativo. Não tem a ver com o que você tem agora, tem a ver no que você vai receber no futuro. Porque o agora te aprova para chegar no futuro. Então o presente não pode estagnar o futuro. Amantes de si mesmo. Olha aí. 4. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando a fábulas. Mas vocês sejam sóbrios em todas as coisas, suporte a aflição, faça parte do trabalho como um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Sai do conformismo. Sai dessa cadeira. Essa cadeira tem imã. Para que o imã serve, irmão? O imã só serve para aquele que está na radiação. Aquele que está na esfera não consegue ser preso pelo imã. Porque o imã só vai atrair ferro, aço, aquilo que é pesado. Mas para quem carrega a leveza do Espírito, não se torna preso na radiação. Sai da cadeira, está pesado. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação ou por sacrifício ao tempo da minha partida. Chegou. E aí? Chegou o tempo da aposentadoria de Paulo. Ei, pessoal? Chegou o tempo da aposentadoria de Paulo. Agora Paulo vai parar de pregar e vai sentar na prontona e vai escutar os seus discípulos pregar e vai ficar acomodado. É isso? O céu não está contratando, irmãos. O céu está convocando. Não tem a ver com contratação, amém? O 7. E ele vai dizer, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora já me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Nós passamos muito tempo, pessoal. Nós passamos muito tempo com coisas paralelas.
E nós fazemos isso conscientemente. Conscientemente nós fazemos isso. Vamos dizer, amanhã nós já temos uma rotina, nós já sabemos o que vai fazer. Isso não é planejamento, isso é rotina, irmãos. Você planeja algo, isso quer dizer que você é organizado. Mas a rotina vai aprisionar você na comodidade. Porque no mundo espiritual não existe rotina, existe um fluir. Entendeu isso aí, não? Entendeu, não? No mundo espiritual não existe rotina, irmãos. Se for de rotina, eu vou acordar, fazer uma devocional e vou dormir. Vou acordar, vou dormir, vou dormir. É rotina. No mundo espiritual, não. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Então amanhã tem o mal que vai te esperar, não vai? Para você enfrentar ele. Sabe o que é isso? É reino do Espírito. Você não sabe o que te espera, mas você já sabe que algo está te esperando. Mas você vai temer por isso? Não, porque você vai fluir. Ninguém consegue parar uma água corrente. O que está entendendo? Mas entenda uma coisa, uma pessoa quando ela para, ela vai ficar estragada. Vai dar bicho. Vai dar ruim. Uma pessoa que ela para, ela começa a juntar comichão nos seus ouvidos. Uma pessoa, quando ela para de fazer a obra de Deus, ela começa a olhar coisas que ela nunca olhou. Porque é bicho, começa a dar bicho na mente, bicho nos ouvidos, na boca, nos olhos. A alma fica enferma. Ninguém consegue parar uma água corrente, irmãos. A água corrente, ela vai limpar tudo que está na sua frente. Todas as suas obstruções vai ficar de lado e ele vai correr. Ou não? Quem conhece um rio? Vamos falar do rio Tietê. Ele começa aqui, né? Vamos dizer, começa aqui em São Paulo, vai passar por diversas cidades. Quando ele vai desaguar lá no São Francisco, como é que sai a água lá? Por que vai sair água limpa lá? Porque toda a sujeira ficou aonde? Nas margens. E a água ficou limpa no decorrente, porque a água não ficou parada. O homem de Deus, quando ele para, ele estraga. Ele fica podre por dentro. E a igreja, quando ela estagna, ela fica estragada, ela dá mau testemunho. Ela começa a se degladiar com ela mesma, começa a ver defeito no outro, começa a se confundir. Um fala uma coisa, outro fala outra, e aí vira aquela confusão. Sabe por que Paulo estava dizendo assim, completei a carreira? Porque ele nunca parou. Paulo completou a carreira porque ele nunca parou. Eu vou parar, eu vou desistir, para mim não dá. Menino, menina. Ciranda, cirandinha. Merda, deu ruim. Por quê? Parou. Parou de fluir, deu ruim. Presta atenção, irmãos, nunca pare. Tem um louvor que fala, nunca pare de lutar. Como é que é aquilo lá? Não para de lutar, irmão, não para de guerrear. Não para. Posso falar uma coisa para você? É o que eu tenho orado esses dias. Estou cansado, Senhor, mas não me deixe parar. Senhor, estou cansado, mas não me deixe parar. Me dá força para prosseguir. E quanto mais eu estou cansado, mais a obra de Deus vem diante de mim para me fazer. Só para essa semana que entra agora eu tenho 3 casas para pregar o evangelho. 3, só nessa semana que entra, 3. Sem negociação. Eu te espero lá. Eu falei, eu vou estar lá. Não importa, irmão, se é chorando, se é sorrindo. Vamos fazer a obra de Deus. O homem que está pesado no reino é o que está inchado. Não pratica o que conhece. E isso é pesado para os outros. Eu ia ler um texto com vocês aqui. Na verdade, eu vou até ler esse texto com vocês. Você pode se pôr de pé para nós ler esse texto e encerrar? Eu amo esse texto aqui, Filipenses. E eu quero ler com vocês Filipenses 3, versículo 7. Irmãos, quem aqui está disponível para fazer algo que nunca fez? Olha esse amém aí, hein?
Não concorda em tudo comigo, hein? Não concorda em tudo comigo. Porque se você estiver disponível para fazer o que você nunca fez, você já sabe a primeira decisão que você tem que fazer. Sabe por quê? A minha esposa está pagando esse preço comigo, porque ela decidiu fazer essa aliança, de nós fazer aquilo que nós nunca fizemos. E agora ela entrou num beco sem saída, não tem como voltar. Uma aliança feita, acabou. Você percebe que ela não tem emenda, né? Sua aliança tem emenda aí, princesa. Me ajuda aí, serva de Deus. Nós não temos mais direito de voltar, irmãos. Agora é só prosseguir. Agora nós não temos direito mais. Olha só o que diz a Bíblia. Paulo, descrevendo, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, se considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como luxo para ganhar a Cristo. Como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tenho justiça própria, o que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseado na fé, a qual eu quero conhecer a Cristo e o poder da tua ressurreição, tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, mas para de nenhum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Ei, presta atenção. Aquele que desistiu, aquele que parou, presta atenção. Ele neutralizou a ressurreição no tempo futuro na vida dele. Aquele que parou e desistiu, ele neutralizou a ressurreição na vida dele. Sabe por quê? No tempo vindouro, ele não vai estar no tempo. Entendeu? Porque no futuro ele não vai se encontrar, ele vai se contar no presente que ele não cumpriu. Porque o futuro foi bloqueado no presente que ele não cumpriu. Quem crê no futuro que te espera? Você crê na glória futura? Então não para o presente que você precisa viver. Deixa correr as águas do Espírito na sua vida. Deixa correr os rios do Espírito na sua vida. Bota a mãozinha no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, quero nesta noite orar pela sua igreja no sentido de encorajamento. Pai, eu peço que todos os que ouviram a mensagem sejam edificados e que os valores e os princípios do seu reino não sejam negociados. Porque nem a morte, nem a vida pode separar os planos perfeitos que o Senhor separou por meio de Jesus Cristo. A morada é eterna, a coroa da vida. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, encoraje a sua igreja e o seu povo a viver isso, com toda a consistência e encorajamento. Pai, agora nesse exato momento eu quero despedir o teu povo, selado no amor, na graça, na comunhão, na doce consolação do teu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém.